Ressurreição é um assunto importante? Claro que é. Paz do Senhor, meus irmãos. Rapidamente, Paulo, falando aos Coríntios, ele diz uma coisa muito interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí no versículo 21, ele diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, falando de Jesus. Então Paulo, quando ele fala sobre ressurreição, ele na verdade ele está afrontando alguns irmãos de Coríntios que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E isso não é verdade. O Evangelho e o próprio Jesus, ele fala muito sobre isso, muito. Então, Jesus, ele ressuscitou e ele nos tem promessa de ressurreição para todos os salvos. Os não salvos também. Só que o destino de um é para um lado, o destino do outro para o outro lado. Em segunda carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 4 e no versículo 14, ele aborda de novo esse tema de uma forma bem mais tranquila, quando ele diz assim, sabendo, vamos no versículo 13 primeiro, diz assim, capítulo 4 de 2 aos Coríntios, versículo 13 e 14. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Está falando da igreja. Ok? Então, lá em 1 Coríntios, depois que Paulo fala no capítulo 15, né, da ressurreição, porque tinha muitos crentes meio que agnósticos na época. E era natural, era normal. Sabe quando alguém se converte e você tenta trazer consigo alguma bagagem daquilo que era da sua vida anterior? Assim eram eles também. E Paulo teve que defender veementemente que existe sim a ressurreição, senão a nossa fé é em vão. Seria vã. Então, sim, haverá ressurreição. Aí depois que Paulo fala isso, no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, e lá no versículo 50, versículo 51, Paulo diz assim, depois que Paulo explicou que existe corpos diferentes, corpos natural, corpos espirituais, uma é a glória do natural, outra é a glória do espiritual, que a semente tem que morrer, que a gente joga a semente na terra, ela é pequenininha, quando nasce, ela nasce com um corpo diferente, e ele faz esta ilustração para dizer que nós haveremos de ressuscitar com um corpo diferente, né? Nós fomos sepultados, seremos sepultados em desonra por conta do pecado, por conta do material, mas seremos ressuscitados em corpo de glória, um corpo diferente. É assim que Paulo fala. E aí no versículo 51 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Aí Paulo chama a atenção do povo. Olha, depois de tudo isso que eu falei para vocês, agora eu vou dizer para vocês um mistério. Um mistério que estava oculto, mas que agora eu vou revelar para vocês. Qual é o mistério? Na verdade, diz ele, nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, diz ele, e os mortos, sim, aqueles mortos que vocês estavam dizendo que eles estavam perdidos, que não tinha como ressuscitar. Aí Paulo diz assim, e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis. E nós seremos transformados. Seremos transformados. Aí ele completa. Porque convém que isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, quando isso acontecer, diz ele, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Onde está? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diz Paulo, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ele conclui, sede firmes, e não somente firmes, mas constante, sempre abundante, sempre abundante, porque na obra de Deus é assim, quando a gente tem que fazer a obra de Deus, nós fazemos por amor à obra de Deus e de forma abundante, ok? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou seja, Deus ele enxerga o teu trabalho. Glória a Deus. Então, concluo aqui dizendo que sim, há ressurreição dos mortos. Os nossos irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, quando estivermos vivos, que se acontecer agora, nós os que estivermos vivos seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Isto é o arrebatamento da igreja. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.